Olá, estamos começando mais uma edição do CREFcast e nesse programa vamos debater a importância do profissional da educação física na atenção básica à saúde. E para debater conosco, a professora Raquel Pajeú, profissional da educação física, formada pela ESEF-UPE, sanitarista, atua na saúde pública desde 2006. Bem-vinda, professora Raquel. Obrigada. E também a professora Emanuele Lemos, que é profissional da educação física também, é sanitarista, doutora em educação física e atua na saúde pública. E atualmente atua na Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco, dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Bem-vinda também, professora. Obrigado pela sua participação. Professoras, vou começar por Raquel. Professora Raquel, vamos começar falando da atuação do profissional de educação física no SUS. Quando e como teve início essa inserção do profissional de educação física no Sistema Único de Saúde? Olá, primeiro quero agradecer o convite, né, estar aqui participando com o Manu, vou chamar de Manu, né, porque há muitos anos não vou conseguir chamar de Emanuele. Mas, antes disso, a gente sempre gosta de contextualizar o que foi que permitiu que o profissional da educação física e também outros profissionais, né, da saúde, como nutricionista, terapeuta ocupacional, enfim, que não eram tão atuantes, que não eram tão participativos, que não tinham tanto espaço assim no sistema de saúde, pudessem, né, entrar. Perfeito. E aí a discussão é lá atrás, né? A gente teve um marco histórico, que foi a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Para quem não conhece, as conferências de saúde são fóruns onde são debatidas as ações de saúde, as estratégias de saúde, inclusive a criação, né, a construção do plano anual de saúde, do plano de gestão, né, de saúde dos municípios, do governo estadual e do governo federal. Então, a gente teve lá em 86 essa 8ª conferência, onde foi discutido que saúde era direito de todos, dever do Estado, né, e que o Estado deveria ofertar para a população ações de promoção, proteção e reabilitação. Perfeito. Então, o Estado deveria olhar para as pessoas de maneira integral, né? E aí, na nossa Constituição Federal, né, de 88, entrou também essa questão e que as pessoas deveriam ter direito universal à saúde. Antes, a saúde era para quem tinha... para quem contribuía com a Previdência Social, né? Para quem tinha carteira assinada, né? Então, muitas pessoas não conseguiam acesso ao sistema público de saúde, né? Ou procuravam algumas instituições filantrópicas ou particulares, e muitos não tinham nem acesso a isso. Então, a partir do surgimento do SUS, né, com esse princípio, né, da universalidade, todo mundo precisa ter acesso, e que foi mudando os paradigmas também. E aí, só que de 86, né, até a entrada mesmo do profissional da educação física, e outros existiam há muito tempo, né? Quando o profissional entrou oficialmente mesmo, já foi nos anos 2000, não é isso? Né? Teve o programa Academia da Cidade aqui em Recife, em 2002. Depois dele, outros foram surgindo. Quase 15 anos depois. Muito tempo depois. Porque tem um período de acomodação mesmo do sistema. Perfeito. Mas o que permitiu que outros profissionais entrassem foi essa discussão lá atrás. Primeiro, que a saúde deveria ser universal, deveria ser gratuita, e que ela precisaria ter um olhar integral para as pessoas, com todas essas atuações. Promoção da saúde, e aí que entra o profissional da educação física e outros, a prevenção, né, de doenças, a reabilitação, enfim. E aí foi quando abriu essa discussão, inclusive para que o modelo de atenção à saúde precisaria ser modificado, né? A gente tinha um modelo de atenção à saúde que, depois de um tempo, não atendia mais as demandas e as exigências mesmo da população. A gente foi migrando, né? Antigamente se morria muito mais do que hoje, né? Embora hoje ainda tenha muitas mortes por doenças infecto-contagiosas, né? Infelizmente, mas a gente tinha muito mais mortes por isso, e depois, pela mudança no estilo de vida mesmo da população, a gente foi aumentando o número de mortes por doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama de DCNTs. E aí precisava mudar o modelo de atenção à saúde. Era um modelo biomédico, é um modelo centrado na cura, era um modelo centrado na doença, em um profissional só. E para trabalhar
para a gente poder realmente ter resultados, né, no combate às doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, né, e outras, a gente precisa ter um olhar multidisciplinar, né? Perfeito. E aí não dá conta, doenças multifatoriais não vai dar conta se o modelo fosse centrado em um profissional só. Perfeito. E aí foi quando permitiu que esses profissionais entrassem, né? E qual o papel desse profissional da educação física na atenção básica? O papel do profissional, primeiro, ele precisa saber que ele está entrando no sistema único de saúde, né? Ele não é autônomo, assim, nas suas escolhas, nesse sentido. Não é que ele não seja autônomo. Ele tem uma diretriz a seguir, tem as diretrizes do SUS. Então, primeiro, ele tem que entender o que é o SUS e entender como vai ser a atuação dele, senão ele se perde dentro do sistema, né? E o papel dele é atuar para ajudar na melhoria da condição de vida das pessoas, da qualidade de vida das pessoas, através, principalmente, da prática de atividades físicas, né? Porque é o objeto do profissional da educação física. Mas ele também precisa ter um olhar muito ampliado. Porque, às vezes, o que vai fazer o diferencial dele na atuação, ou com uma pessoa ou com um grupo, vai ser um olhar que ele tem que ter além da educação física, é o olhar dele enquanto profissional de saúde. Né? Então, a importância dele, primeiro, é promover saúde através da prática de atividade física, através de momentos educativos, né? Do estímulo à prática, porque não só... o papel dele não é só ministrar uma aula, né? Mas ele estimular também que aquelas pessoas tenham vidas ativas e hábitos saudáveis. Né? Perfeito. E aí, só... Pois não, professor. Não, só trazendo mais alguns elementos, quando a gente pensa assim, em período, né? Antes de tudo, agradecer o convite, né? Agradecer estar aqui dividindo essa conversa com Raquel, agradecer já quem está por aí, né? Quem estiver escutando e também assistindo no YouTube. E aí, gente, pensando em período, né, como Raquel trouxe, quando a gente pensa na inserção do ponto de vista de ano, é importante a gente dizer que tiveram várias intervenções e programas em vários estados do Brasil, desenvolvendo intervenções, né, de promoção de práticas corporais e atividades físicas no âmbito, né, do Sistema Único de Saúde, mas ela foi institucionalizada, né, a gente pode dizer assim que tem alguns marcos, como a Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, o movimento de construção da Política Nacional de Promoção da Saúde, um pouco antes, o próprio Ministério da Saúde ele vai induzir a partir de projetos, né, de que os estados e municípios eles desenvolvam projetos, e aí o Ministério da Saúde cumpre o seu papel enquanto, né, dentro do Sistema Único de Saúde, e em ofertar financiamento, que é importante, para os estados e municípios, para o desenvolvimento desses projetos de promoção da atividade física, né, de práticas corporais e atividade física, dentro do Sistema Único de Saúde. E aí isso, se a gente for pensar assim, numa linha do tempo, isso vai sendo fortalecido, né, com a Política Nacional de Promoção da Saúde, com a implantação dos núcleos de apoio à saúde da família, com a implantação de programas em nível nacional, a partir de experiências locais, como o Programa Academia da Saúde, e mais recente, né, a gente tem também um incentivo para a atividade física dentro das unidades de saúde da família. Então, é importante a gente considerar que tivemos vários marcos, né, que tem essa linha do tempo, mas entender também que que isso também está atrelado ao que Raquel, né, já trouxe, que é essa mudança do paradigma, essa compreensão de que saúde está para além da ausência de doenças. Então, inicialmente, a educação física e outras profissões de saúde, elas vão ter uma abertura desse espaço dentro do SUS, a partir desse lugar, dessa contribuição para o cuidado, né, a essas doenças, né, para o cuidado, para a prevenção, para o tratamento, mas é importante dizer que a educação física, quando a gente pensa em papel, o papel do profissional dentro, né, além do que Raquel colocou, ele vai ter essa responsabilidade de atuar no Sistema Único de Saúde, de contribuir para a defesa desse Sistema Único de Saúde, considerando que nesse sistema, a partir dessas intervenções e desses programas, as pessoas vão ter a oportunidade de acessar um serviço que vai estar contribuindo para essa saúde ampliada, que vai trazer elementos, vai trazer contribuição para a doença, mas também é um direito. Então, a gente vai pensar na saúde como desenvolvimento humano, pensar que a atividade física ela pode contribuir para o desenvolvimento humano. Então, isso também é um destaque que a gente sempre fala quando a gente pensa na intervenção e na contribuição desse profissional da educação física dentro da saúde. E aí, por isso que ele também precisa se alimentar, né, e se formar e estudar, né,
do ponto de vista de formação inicial e permanente, esse lugar de atuação, que é dentro do Sistema Único de Saúde, as especificidades da atenção primária à saúde, né, da atenção básica em saúde, e isso atrelado ao conteúdo específico, a gente sempre diz. Quem atua na saúde, né, dentro do SUS, ele vai sempre pensar, né, o profissional e a profissional, ela vai sempre pensar no núcleo de saber, que é o que é específico da educação física, mas também nesse campo do saber, que é esse campo do Sistema Único de Saúde. E aí a gente vai ter, né, a atenção básica, a atenção secundária, a atenção terciária. Então, só para trazer mais alguns elementos para quem está, né, também escutando a gente. Perfeito, professora Emanuela. Aproveitando a sua excelente explicação, quais cidades ou estados possuem os melhores programas hoje de prevenção às doenças e através do profissional de educação física, já que tocou nessa questão dos estados? Muito bom. A gente pode aqui, Raquel é um exemplo, né, de profissional que está aí atuando na que a gente chama assim na ponta. Eu diria que não tem melhor, né? Eu acho que é importante a gente entender que, se a gente for pensar em linha do tempo, tiveram os investimentos, né, a indução do Ministério da Saúde, os movimentos nacionais, mas também o movimento estadual e os movimentos que, antes de chegar, inclusive, no estado e no âmbito nacional, a gente teve os movimentos, né, de implantação de intervenções e programas nos municípios. Então, a gente pode dizer alguns destaques, e aí não são melhores nem piores, são destaques no sentido, porque tiveram a oportunidade, por exemplo, de serem desenvolvidos, de serem implantados, pela implantação e pelos benefícios que estavam ali sendo desenvolvidos dentro das secretarias municipais, eles foram objeto de estudo. Então, a gente tem uma série de pesquisas que estudaram os programas, né, em Recife, o programa Academia da Cidade, que no estado, né, o programa Academia das Cidades, mas também em outros estados. A gente tem o Curitiba Ativa, a gente tem programas no Rio de Janeiro, a gente tem um programa no Espírito Santo, que é o SOI. Então, são várias iniciativas municipais que deram cada vez mais subsídio para as intervenções, né, estaduais, como em Pernambuco. A gente tem um destaque que eu posso estar enganada, mas eu acho que, do ponto de vista estadual, com investimento estadual, o programa Academia das Cidades em Pernambuco, ele foi muito fortemente assim, avaliado e também indicado suas contribuições. Isso não é melhor, mas conseguiu ter uma capilaridade dentro dos municípios. A maioria dos municípios em Pernambuco tem a implantação. E aí, com base nessas experiências, né, que aí Raquel pode trazer ainda mais elementos, porque está na ponta, em outros municípios também de Pernambuco, foi criado o programa, né, Academia da Saúde. E dentro desses programas, não quer dizer que só o profissional da educação física vai atuar. Não, a gente tem outros profissionais que podem também atuar nesses programas, mas a partir de análise de cadastro, né, de estabelecimentos de saúde, que é um sistema dentro do SUS, a gente consegue perceber que esse profissional é o profissional que foi mais, né, contratado, é o profissional que mais atua nesses programas. Mas também a gente tem, né, então ele tem uma característica, se a gente pudesse assim dizer, mas por que ele foi avaliado, porque ele trouxe benefícios. Então, ele tem uma característica que eu vou deixar para a Raquel trazer esses elementos, que é essa característica da atuação, da conformação, desse diálogo com a rede. Aí eu acho que a Raquel pode trazer esses elementos. E aí, mas tem outros. Então, a gente tem também o modelo, que aí não vai ser um programa, né, ou uma intervenção, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que aí ele vai trazer mais algumas características, né, que vai estar juntinho de outras da equipe saúde da família para trabalhar de forma ainda mais ampliada e ofertar ainda mais serviços de acordo com a realidade daquele território, né, que esses usuários, né, que as pessoas vivem. Então, eu sempre digo assim, não é melhor, mas eles têm algumas características específicas e que nesse processo todo, uma coisa que a gente pode destacar, que eu falei no comecinho, que é a história do financiamento. Então, a gente pode ter bons, excelentes programas do ponto de vista deles já descrito, de estar aí publicado, de todo mundo reconhecer, mas a gente precisa um investimento financeiro, né, mesmo assim, de recursos para que esses programas eles possam ser desenvolvidos, mas também não é só o recurso financeiro, a gente também precisa do investimento com relação à gestão desses programas e da qualificação desses profissionais, né, para cada vez mais a gente compreender esse lugar de atuação dentro desses programas, para que cada vez mais eles sejam essa palavrinha que você trouxe, que eles sejam os melhores programas, eles cumpram o seu papel
dentro do Sistema Único de Saúde. Aí eu acho que a gente pode trazer, né, esses Professora elementos. Emanuele ou Raquel, esses programas, nesses programas, os usuários, eles chegam mais preocupados com a saúde física ou mental? Quem pode responder? Eles chegam muito... O que a gente percebe, né? Primeiro, do ponto de vista do acesso, esses programas, eles ampliaram o acesso dessas pessoas, tanto para o Sistema Único de Saúde, quanto para a prática das práticas corporais e atividades físicas mesmo, né? A gente tinha um cenário, né, lá atrás, de que as pessoas que praticavam atividade física eram aquelas que tinham acesso a uma academia privada, né? Uma academia particular que elas pagavam e nem todas tinham. E nos territórios, nas comunidades, quem utilizava aqueles espaços públicos, né, quadra, campo, eram mais os homens, os jovens, e as mulheres não. Então, a chegada desses programas primeiro permitiu esse acesso. Que as mulheres, as donas de casa que não tinham onde fazer, que não tinham condições de pagar, mas também que às vezes tinham condições de pagar, mas não conseguiam, não tinha perto de casa, enfim. Que elas tivessem esse acesso. Mulheres, idosos, né? E a gente percebe que quando eles chegam procurando, de uma maneira geral, a saúde, assim. A saúde física, por incrível que pareça, elas sempre vêm em segundo plano, né? Elas, às vezes, até falam, não, eu quero perder peso. Mas a gente percebe que o que traz mesmo ela para aquele espaço foi o grupo, foi a convivência. Então, tem pessoas que participam, né, das atividades, dos programas diversos, que aquele momento é um momento de lazer delas também. Então, ali elas têm um grupo de convivência. E aquele grupo de convivência se fortalece de uma forma de depois criarem laços de amizades, né? De outros grupos saírem dali, grupos para viagens, grupos de artesanato, né? Você chega a ser terapêutico também, Isso né? mulheres, eu falo mulheres porque realmente é mais de 90% do público dos programas. Mais de 90%. Mais de 90%. Puxa. Bem mais. Atenção, bem mais, homens. Bem mais. Eu diria que beira aí os 95%. Puxa. Pelo que a gente tinha de dados, pelo menos até um tempo atrás, de Recife, mas que eu... Perfeito. Né, e do Cabo, que eu fui do Cabo também por 15 anos. Então, a gente percebe que a partir dali se cria um vínculo, né, entre essas pessoas, inclusive depois de empreendedorismo, de um ajudar a outra nesse sentido. Mas elas procuram muito pela saúde geral, né, e aí pela saúde mental também. E é muito forte, né? Elas entendem, de alguma maneira, mesmo as que não têm acesso, mesmo as que não têm uma instrução escolar, né, elevada, mesmo as que não conseguiram estudar, mesmo as que não sabem ler, elas entendem que aquele momento vai contribuir para a melhoria da saúde mental delas. Elas entendem. Perfeito. Né? Perfeito. Esse é o momento do meu dia, é a hora que eu consigo rir. Algumas dizem assim, é a hora que eu consigo falar, porque em casa eu não tenho o direito de falar. E aqui eu consigo falar, eu consigo conversar. E aí as pessoas procuram e permanecem por esses motivos, né? Chegam muitas vezes por orientação médica, mas chegam muito mais por demanda espontânea mesmo, procurando saúde física, mas a gente percebe que elas permanecem nos programas, e aí tem gente que está desde o início dos programas, assim. Perfeito. Permanecem por isso, pelo vínculo que vai falando, se fortalecendo. E aí tem uma coisa interessante que Manu falou, que é esse fortalecimento dos programas, assim, né? Que tudo começou com experiências locais, né? Alguém, em algum momento, um gestor, entendeu que precisava de uma experiência nesse sentido, né? E apostou na atividade física, apostou na promoção da alimentação saudável, né? Perfeito. Apostou em programas que olhassem de uma maneira mais ampliada e mais integral para a saúde. E aí começou Recife, começou Aracaju e outros, né? E a partir dessas experiências, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, a partir de uma experiência local, o governo do estado comprou, né, no período essa ideia para disseminar para o estado todo, porque ele entendeu, isso é tão importante, está fazendo tão bem aqui nesse município, então a gente quer ampliar. Isso. E aí outros estados foram trazendo, e essas experiências
incentivaram o governo federal a criar um programa federal e ampliar isso para o Brasil todo. Os gestores, então, eles foram percebendo a essencialidade, não só do programa, mas também do profissional da educação física. Também né? do profissional da educação Falando física. nisso, você avalia que há uma conscientização, então, por parte dos gestores públicos dessa questão da essencialidade do profissional da educação física para o sistema de saúde? Olha, eu acho que vem melhorando, né? Vem melhorando. Existem locais que os gestores são realmente bem conscientes, né? E apostam no profissional da educação física, inclusive no vínculo, né, desse profissional, que seja um vínculo fortalecido através de um concurso público, né? Ou no mínimo de uma seleção pública. Tem indicação política também, não? Em muitos locais tem ainda. Infelizmente, né? Porque aí deixa o vínculo muito precário. Mas a maioria é concurso ainda, ou não? Não. É Eu mais acho que indicação. a maioria é mais vínculo precário. Eu não sei se é indicação, alguns são contratos, né? Mas são vínculos. E o ruim do vínculo precário é porque ele quebra a continuidade do cuidado, né? Muda muito, enfim. Perfeito. Mas eu acho que tem melhorado, mas que precisa melhorar bastante a visão do gestor em tudo. A visão, primeiro, para que ele entenda que no município, no estado dele, enfim, esse profissional, ele precisa entrar no sistema, né? Precisa abrir vagas para o profissional, vagas de emprego mesmo. Perfeito. E também, depois que o profissional entra, né? Do ponto de vista do investimento na qualificação daquele profissional, no investimento no salário bom. Valorização, né? A valorização salarial, né? Nesse tipo de investimento, no investimento nas questões de processo de trabalho mesmo, na discussão, né, do planejamento, de estrutura. E aí a gente ainda tem programas bem precarizados, foi bem disseminado, mas infelizmente, né, programas que são, em termos de estrutura, são precários e em termos de vínculos também. Então tem locais que o profissional da educação física está lá, ele é desviado, né, de uma secretaria para outra em alguns dias específicos para fazer uma atuação, né, para dar uma aula e depois ele volta para o seu local lá. Você acha que é o quê? Falta de investimento, falta de vontade política ou é os dois? É os dois. É o conjunto e falta de conscientização mesmo, assim. Perfeito. Existem gestores que não entenderam que o modelo de saúde ele mudou. Perfeito. E ele precisa mudar. E ainda tem uma visão mais centrada no modelo biomédico, aquele que ele vai investir em contratar médicos, enfermeiros e dentistas. Né? Ou outros profissionais que vão trabalhar especificamente com a queixa de alguma, por exemplo, doença. Então, Perfeito. Vai trabalhar na perspectiva mais do ambulatório, né? A gente diria assim. E eu só queria trazer uma complementação na questão quando fala assim, porque qual a demanda que mais chega, né, dos usuários, né, da população aos programas e intervenções. E aí, para dizer que chega por demanda espontânea, a maioria das vezes chega por demanda espontânea, mas um diferencial também dessa atuação do profissional da educação física na atenção básica é que a gente precisa pensar, né, nos programas, na nossa intervenção enquanto profissional da educação física, para além dessa demanda espontânea. Porque quando a gente pensa em promoção da saúde, quando a gente pensa em promoção das práticas corporais e atividades físicas no SUS, é a gente pensar em não apontar, a gente sempre diz assim, em apontar o dedo para a pessoa, dizer assim, mas ela não vem para o nosso programa porque, e aí tem vários, né, tem os vários motivos. Então, uma característica também é a busca ativa. Então, o profissional de educação física, ele também precisa, né, se apropriar desse conceito de busca ativa. E por que é tão importante ele estar nesse movimento, junto com a rede de saúde, para fazer essa busca ativa dessa população para chegar no polo. E uma outra característica é essa, a maior população que adere ao programa são as mulheres, são mulheres mais adultas e idosas, mas também reconhecer que talvez esse perfil é o perfil do território e, às vezes, é o perfil do próprio programa, da organização desse programa. E como é que a gente, enquanto profissional de educação física, também provoca a gestão, provoca entre a gente, profissionais, para que a nossa atuação também chegue para outras pessoas, a partir, por exemplo, desse reconhecimento de outras características do território, das pessoas que moram nesse território, e aí a gente consegue acessar mais pessoas. E falando dessa questão do gestor, né, que eu acho que é isso, eu acho que uma
uma coisa que a gente não pode negar também é que, às vezes, o gestor municipal também, ele tem pouca condição financeira também de fazer os devidos investimentos. Então, por isso que eu sempre vou estar trazendo a questão da importância da indução nacional, né, federal e estadual com relação aos recursos financeiros para esse investimento. Mas é isso. É importante que os profissionais da educação física também possam, pelas suas práticas, trazer esse elemento da contribuição do profissional da educação física na atenção básica nesses municípios, ou seja, nessas intervenções e nesses programas, para que a gente possa estar criando movimentos, né, dentro dos municípios para ampliar essa compreensão. E aí, quando Raquel diz, porque ela destacou logo no começo, a Conferência Nacional de Saúde. Então, onde a gente, profissional de educação física, quais são os espaços que a gente chama de participação social, que é um dos princípios, né, uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, onde nós estamos, cadê a nossa participação, nosso controle social, para que a gente, dentro dos municípios, possa estar junto com a população, provocando os gestores, né, para que eles tenham mais oportunidade de aprender também sobre essa atuação, para que eles também aprendam, porque é isso. Quando a gente pensa em promoção de práticas corporais e atividade física, a gente tem um profissional de educação física e está regulamentado e tem um CREF para trabalhar à frente disso, mas a gente também não pode esquecer que esse conhecimento, ele precisa ser só nosso, porque quando ele é só nosso, ele fica limitado. Ele precisa ser um conhecimento que precisa estar com todos os profissionais de saúde e com a população, porque aí a gente tem mais chance de mais gente compreendendo da nossa intervenção, da nossa contribuição, né, também lutar conosco por essa atuação. Não para ter mais um. E aí, sugestão para quem está aí, né, escutando, quem está assistindo, a gente tem uma publicação de um artigo recente que fala sobre a força de trabalho da educação física no SUS. E aí fala sobre os vínculos, e a maioria são vínculos precários. Onde estão esses profissionais? A maioria está na atenção básica, mas ainda com vínculo precário. Então, como é que a gente mobiliza as pessoas para essa luta, né, para estar junto com a gente? Falando nisso, que é muito importante, as instituições de ensino superior, elas têm formado profissionais de educação física prontos para atuar na atenção básica, ou é preciso fazer alguma pós-graduação ou curso complementar, por exemplo, professora? Muito bom, Fernando. Eu acho que a gente pode, né, também trazer vários elementos, mas é pensar assim, eu acho que, usando entre aspas, pronto, eu acho que nunca estamos. Eu acho que a gente sempre, o tempo todo, a gente vai estar estudando, a gente tem possibilidade de qualificar a nossa intervenção. Mas eu acho que com a ampliação da intervenção, eu acho que foi o contrário, né? A universidade não pensou primeiro na intervenção no SUS para organizar, né, seus currículos para essa atuação. Não. Primeiro a gente começou a atuar, e até hoje, né, a gente atua, eu que tenho a oportunidade de ter o diálogo com o Estado e com outros estados, não só o Estado de Pernambuco, mas outros estados, por meio, por exemplo, da participação na Sociedade Brasileira de Atividade Física. E aí, quando a gente olha para os estados, né, para o Brasil, a gente faz, eita, parece que a gente ainda tem alguns limites bem, né, significativos, já muita fragilidade ainda, apesar de avanços, que eu acho que a gente não pode desconsiderar, que eu acho que várias universidades, elas têm feito esforços para olhar para o seu currículo e dizer onde é que dentro desse meu currículo eu, né, seja privada, seja pública, eu, enquanto, né, gestão dessa instituição de ensino, eu estou organizando e dando, contribuindo, né, por meio de competências para que esse profissional final ele consiga atuar bem, né, ou mais próximo, né, dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, da atenção básica. Então, acho que tem esforços, tem avanços, mas ainda existe muita fragilidade. E aí, quando você fala em pós-graduação, eu quero dizer, eu sou tutora de uma residência em saúde da família, e com muita tristeza eu vou dizer isso aqui, dizer no sentido de alertar mesmo, de dizer como é que a gente pode, né, e aí eu chamo as instituições privadas, as instituições públicas, que numa residência multiprofissional, que é uma residência que acolhe várias profissões da saúde, tivemos 2 vagas para educação física que não foi contemplada. Ou seja, não tivemos profissionais de educação física, 2 vagas. Então, isso é muito sério, porque e foi para 2 municípios aqui do estado de Pernambuco, que é Caruaru e Garanhuns, que inclusive cidades, 2 polos, cidades que têm instituições, né, privadas, e aí e também tem pública e de educação física, e eu acho que assim, isso não acontece só nessa residência, mas em outras também. Então, assim, e
aí, por que eu falei da residência? Porque é uma oportunidade única, eu diria que a gente diz assim, que é uma pós-graduação em nível ouro, que a gente fala, de formação em serviço, ou seja, a educação permanente em saúde, pela essência, para trabalhar no âmbito da atenção primária, né, no âmbito do SUS. Então, as universidades estão fazendo vários movimentos, mas ainda com fragilidade, e aí as pós-graduações, a residência em saúde, a residência multiprofissional, que acolhe profissional de educação física, a gente precisa ainda estar no movimento para ter mais profissionais de educação física formados, e aí uma outra sugestão também, a gente teve um artigo recentemente falando onde é que estão os profissionais de educação física residentes neste Brasil, e aí a gente também tem essa publicação, procurem aí, que eu acho que vocês vão achar que é isso, é para a gente se reconhecer e ter a gente indo atrás dessa formação, né? Isso é muito do incentivo da instituição, né? Da instituição de ensino superior. Assim, quando eu me formei, eu sou da licenciatura plena também, era bacharelado e licenciatura junto. Me formei no final de 2004 e a gente não sabia nem o que era o SUS. A gente não tinha nada, não era tocado pra gente que era o SUS, né? E aí, depois que eu me formei, por um acaso, eu entrei na saúde pública, por um acaso mesmo, porque eu vi uma seleção que ia ter. Eu vou pela segurança, né? Assim, pelo menos eu tenho estabilidade aí de 2 anos, que o concurso só veio 2 anos depois, né? Veio em 2008. E quando eu entrei, o programa era de 2002. Só que era muito na tentativa mesmo, no ensaio e erro. Então, a gente reproduzia muito o que se fazia em outros espaços, né? No clube, na escola, na academia. E a gente percebia que não dava conta, reproduzir não dava conta, a gente precisava entender o que era, né? Em que espaço a gente estava inserido. E aí, hoje, eu sinto a melhora, a gente teve conversa com algumas universidades também, hoje a gente já tem cadeiras que, infelizmente, algumas ainda são eletivas, não são obrigatórias, que a gente acha que deveriam ser obrigatórias. Eu acredito que os estágios também, estágios obrigatórios no SUS, né, fariam com que os alunos conhecessem o serviço, porque muitos não procuram também, né? Não procurou residência porque eles tiveram oportunidade, eles não foram apresentados ao SUS. Como está esse cenário hoje a nível Pernambuco, da inserção do profissional da educação física no SUS? Como é que existe traçar um raio-x a nível Pernambuco hoje? Tem, eu acho que Pernambuco ele se destaca. Pernambuco se destaca porque aqui houve a Academia da Cidade em 2002. Depois, alguns outros programas similares, né, foram surgindo. E em 2009, não foi? 2007. A Academia das Cidades, 2007. Isso. 2007 surgiu a Academia das Cidades, né, que foi estimulado também pela Academia da Cidade, mas também pela Política Nacional de Promoção da Saúde, enfim. E aí, quando houve a disseminação do programa Academia das Cidades, eu acho que Pernambuco ele conseguiu realmente chegar no estado todo. Em alguns lugares ainda precário, como a gente falou, mas acho que Pernambuco ainda se destaca, né? Acho que nesse artigo, inclusive, falou isso, né? Que Pernambuco ele se destaca na inserção do profissional na atenção básica. Isso, porque a gente tem, tanto na Academia da Cidade, a gente tem na Academia das Cidades, a gente tem, a partir do Academia da Saúde, que foi o programa nacional que oportunizou o investimento tanto de custeio das atividades, como, por exemplo, para o pagamento dos profissionais de educação física e de outros profissionais, quanto também para a implantação das estruturas físicas, ou seja, dos polos que eram desenvolvidas as atividades. E agora a gente também tem a publicação recente do incentivo para a atividade física, então, que é um incentivo financeiro nacional para as unidades de saúde. E também a gente tem que é importante dizer, né, que nesse período, considerar que também tivemos movimentos de retrocessos, né? E alguns movimentos de retrocessos, né, por vezes, né, liderado pelo governo federal anterior, de revisão, por exemplo, da Política Nacional de Atenção Básica. E quando revisa, se distancia de concretizar os princípios do SUS e se distancia também das questões relacionadas ao financiamento e à essência dessa intervenção dentro da saúde. E aí, nesse movimento, que a gente vê, aumenta um pouco a inserção do profissional de educação física, diminui por conta também desses movimentos nacionais. Se a gente tem profissional de educação física no NASF, e os NASF, eles estão cada vez mais, né, isso não é só Pernambuco, mas é nacional, sendo revisitados no sentido de distanciar da essência que é o núcleo de apoio da saúde da família, estão sendo enfraquecidos. E aí isso também enfraquece o espaço de atuação do profissional de educação física
dentro desses espaços das equipes de saúde da família, entre outros espaços. Então, eu acho que a gente tem realmente um destaque para Pernambuco, porque também nós temos vários programas de residência, né, multiprofissional em Pernambuco, com oportunidade, né, para os profissionais de educação física, então também tem esse lugar. Mas é isso, a gente tem ainda com fragilidades, né, e o que a gente diz assim é que isso que Raquel disse, assim, poxa, a instituição enquanto, seja pública, que eu acho que se aproxima mais pela sua essência, mas as privadas, que são tantas que têm profissionais, né, que têm a formação da graduação em educação física, que possa, né, tá convidando, por exemplo, as secretarias estaduais para, às vezes é um momento, às vezes é uma palestra, às vezes é um convite para falar sobre esse lugar de atuação, às vezes poder provocar ali naqueles estudantes de graduação, né, esse mundo que é o do Sistema Único de Saúde e a importância dele dentro desse mundo, que é para defender o SUS, defender o direito à saúde e defender o direito à atividade física como direito. E aí é um convite mesmo, assim, as faculdades privadas, de convida a gente, enquanto Escola do Governo de Saúde Pública, convida os profissionais que estão dentro dos programas para falar sobre esse lugar. A gente pode destacar, eu vou destacar com propriedade, porque conheço o NASF de Jaboatão, ou seja, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Jaboatão, que é um município aqui de Pernambuco. Ele tem tantas contribuições, tem tantas intervenções assim, fantásticas e alinhadas com o SUS do profissional da educação física. Então, convida, porque é isso, é mais uma oportunidade para esse profissional que está se formando, para dizer assim, poxa, eu tenho toda essa área privada, eu tenho toda essa área específica de fitness, tenho tantas outras, mas eu tenho também o SUS, pensando nessas características essencial, e do jeito, né, assim, eu conheci depois de formada, né? E do jeito que eu conheci e me identifiquei, assim, é o meu lugar, me encontrei, o meu lugar é esse. Outras pessoas na graduação, tendo essa oportunidade, vai fortalecer, né? E aí, eu queria só voltar um pouquinho no que o Manu falou, porque a gente falou da consciência, né? Da conscientização e da sensibilidade do gestor. Importantíssima, né? Mas, às vezes, é a atuação da gente que vai sensibilizar o gestor. Perfeito. E aí, a presença do profissional da educação física nesses fóruns, nesse espaço, nas conferências, nos conselhos de saúde, é importante. Recife, por exemplo, o primeiro concurso de Recife foi em 2008, né? A Academia da Cidade 2012, o concurso veio 6 anos depois. E o concurso veio por causa desse movimento dos profissionais da educação física que atuavam naquela época, de estarem presentes nesse espaço, nesses fóruns e pedirem um concurso, né? Eles queriam um vínculo que não fosse precário. E muitos deles, inclusive, que eu acho fantástico, que foi uma visão muito coletiva mesmo, sabiam que tinha um risco de não passar no concurso, como muitos não passaram. Mas eles entendiam que para o fortalecimento do programa era importante que tivesse concurso, né? Então, o Recife foi assim, foi briga. E a gente tinha... Foi pioneiro? Começou por Recife? Foi. E a gente tinha, assim, antes, em Recife, tinha orçamento participativo, né? Sim. Que era um fórum também popular, de participação popular, que as pessoas iam para pedir, né? Pedir melhorias para suas comunidades, seja relacionada à saúde ou a outras questões. Aí tem o orçamento participativo, tinha as conferências de saúde. A gente teve, no período do boom da Academia da Cidade de Recife, por exemplo, né? Que foi ali, acho que 2011, por ali, né? A gente teve, em todas as conferências, as etapas da conferência, que ela começa por bairro, né? Em todas elas, em todo orçamento participativo, o pedido da comunidade para que tivesse um polo da Academia da Cidade no seu bairro. Perfeito. Né? E aí eles pediam antes de saneamento, eles pediam antes de iluminação, porque, inclusive, eles sabiam que aquele polo chegando ia ter aquela requalificação daquele espaço. Isso. Aquela praça que estava lá jogada, né, largada, escura, ela precisaria ser requalificada, fazer toda a questão de saneamento, de iluminação, de capinação, de tudo para poder chegar àquele programa. Então, ele sabia, eu vou pedir esse programa porque eu tenho esse combo aqui e ainda tenho um programa com um profissional cuidando da minha saúde. Então, é importante também que o profissional da educação física se conscientize, né, e amplie esse olhar para outros espaços, para outros campos de trabalho mesmo. Porque aí, o que fez o gestor na época se sensibilizar, né, e criar um concurso público, né, para o profissional da educação física no SUS, foi a pressão popular, pressão dos profissionais da educação física e dos usuários do serviço. Então, é preciso... E qual seria hoje o maior desafio do profissional da educação física no SUS? Qual seria hoje, a nível Estado?
Eu acho que além das Ou são questões... vários? São Existe vários. mais? São vários, não tem o principal. Mas existem todas essas questões de incentivo mesmo, incentivo financeiro, incentivo de estrutura, enfim, que a gente já falou um pouquinho, né? Esses desafios de trabalhar, né? De fazer um trabalho o melhor que pode naquela condição que ele tem, né? Esse é um desafio. Eu acho que o desafio da formação também, né? Isso. Da formação continuada, enfim, mas tem Seja a melhorado. formação inicial, quanto a permanente, né? Que é, enfim, depois de Deus estar ali formado, e aí, quando o Raquel estava falando, aí me faz lembrar, né? Que é isso. Quando a gente fala das trocas, então, assim, as próprias universidades, eu vou falar do grupo que eu conheço, mas eu sei que a Universidade Federal tem o grupo de pesquisa que debate esse lugar da intervenção do profissional de educação física na atenção básica. Na Universidade de Pernambuco também tem esse grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa de estilos de vida e saúde, que também debate. Então, a gente também pode estar se articulando com esses grupos para que esses desafios eles possam também ser minimizados de formação inicial, porque esses grupos já têm experiências dentro de currículos, e também da formação, ou seja, da educação permanente desses profissionais. E um trabalho em rede, isso, né? Aí é isso. Acho que quando a gente fala em desafios, me fez lembrar uma formação que a gente conduz pela Escola de Governo e Saúde Pública, que foi feita de forma articulada com profissionais, com gestores dos programas e intervenções, né, aqui em Pernambuco, de promoção da atividade física, como a Academia da Cidade, das cidades, da saúde. E um dos desafios é isso, é trabalhar articulado com a rede. Mas eu diria assim que um desafio é a gente, enquanto pequenininho, pensando assim, do profissional, porque tem coisa que não vai depender do profissional, mas da nossa atuação é a gente se encontrar nesse lugar, que é do comecinho da fala de Raquel, eu estou atuando dentro de um sistema. Então, que sistema é esse? Dentro desse sistema, que características, né? Quais são as competências? Então, como é que a gente atua alinhado a esse sistema? A gente atua pensando nisso que a Raquel disse. Quando é a implantação de um polo, né, um polo da academia, essa implantação, ela não vai só com um profissional ali. Por quê? Porque para a promoção, para a atividade física, não dá para fazer em qualquer lugar. E por isso que é tão fácil a gente dizer assim e culpabilizar as pessoas. As pessoas não fazem porque não querem, mas elas não têm onde fazer a atividade física. Então, por isso que o investimento na política pública, quando a gente pensa assim, né, há um investimento no polo, ou seja, investir financeiramente na política pública, é porque ali eu vou ter uma questão de estrutura, ou seja, de acessibilidade, eu vou ter uma questão de iluminação, de segurança e também, né, do profissional. Então, eu vou estar ali dentro da comunidade com acesso a diversas políticas públicas a partir do programa. Então, é isso. E aí, o meu papel, a minha contribuição enquanto profissional de educação física não pode ser limitada a achar que eu chego ali, ministro a minha sessão de prática de atividade física e vou embora. Precisa ser muito mais que isso. Então, esse alinhamento ao sistema, a essa robustez que pede, assim, da nossa intervenção, esse é um grande desafio. E aí é isso, para a gente minimizar ele, a gente vai olhar para a formação inicial, para a educação permanente, para esses movimentos, esses espaços colegiados de controle social, para pedir e cobrar, que não é isso, não é um pedido, é um cumprimento de direito. A gente vai lá buscar os nossos direitos, é uma cobrança dos nossos direitos. Isso. Então, cobrar para que esse investimento na política pública ela possa acontecer. E aí, eu, profissional de educação física, preciso pensar nessa saúde, nessa atividade física, para além de olhar a atividade física, que vai contribuir ali para... Não é que a gente vai deixar de olhar para isso, para a doença, de forma alguma. Porque a gente precisa reconhecer, obviamente. Mas é pensar para além disso. Porque é pensando para além disso que as pessoas vão não só iniciar a atividade física, elas vão permanecer. Que é um grande desafio, que são os indicadores de atividade física, que estão cada vez aí mais pessoas inativas fisicamente. E quando a gente fala de desafio, eu acho que um desafio... Quando pega um desafio individual do profissional, né? Porque eu acho que existe um contexto todo, né? Que vai, enfim, estimular ou não esse profissional. Quando a gente pensa individualmente, um desafio é ele realmente quebrar esse paradigma, assim, de se entender como profissional da educação física e como profissional de saúde dentro daquele contexto. E aí, às vezes, a minha atuação enquanto profissional de educação física ali no meu núcleo, né, que a gente chama núcleo do saber, na minha especificidade, que é a minha aula, a minha sessão de exercício, ela não vai ser suficiente, né? E às vezes ela não vai nem chegar. E aí, Manu falou do trabalho em rede, né? O que é esse trabalho em rede? É um trabalho articulado com os outros atores, os outros profissionais
seja da atenção básica ou da atenção mais especializada, mas a gente tem a unidade de saúde da família no território, a gente tem uma policlínica, a gente tem um NASH, e aí o profissional ele precisa entender que atuar com essa rede de profissionais é que vai fazer, inclusive, que o trabalho dele seja efetivo para aquela população. E aí eu vou trazer só um exemplo, que foi o último que eu compartilhei com um aluno no WhatsApp um dia, né, que eu estava lá, já tinha ministrado minha aula, a gente já tinha feito tudo no dia, já tinha feito a avaliação física, já feito tudo. Estava já terminando para ir embora já de noite e chegou uma moça com uma menina, filha dela de 9 anos, né, com mal-estar, sem sentir as pernas, com tremores. A gente fez a medida da pressão alta numa menina de 9 anos, né? A menina no grau de obesidade, né? Sedentária, enfim. E aí a gente fez o atendimento dela ali, que foi uma pessoa que chegou querendo, minha filha tá passando mal e tal, e a gente fez esse atendimento para poder tentar encaminhar para a unidade de pronto atendimento, enfim. Só que aí a mãe não quis e voltou para casa. E a gente convidou, era uma sexta-noite isso, a gente convidou para que ela voltasse lá com a menina na segunda-feira, para que a gente fizesse o atendimento das duas e um atendimento continuado, né? A gente sabia que ia entrar em contato com a unidade de saúde da família. No mesmo dia eu falei com a enfermeira da unidade de referência lá do meu polo, e ela disse, tá bom, quando ela chegar aí, me passe nome e tudo, que eu já vou ver qual é o agente comunitário de saúde dela, né, se ela é da minha equipe, se não é, enfim. Ela não foi mais, né, a moça não foi mais. Só que, a partir daí, em conversa com a equipe de saúde da família, a enfermeira acionou o agente comunitário de saúde de cobertura, né, daquela moça, daquela casa, para ele ir na casa dela. Para que ele fosse na casa dela, para trazer ela para a unidade de saúde da família, para que ela... fazer o encaminhamento também dela para a academia da cidade, né, lá para o polo da gente, e a gente fazer esse cuidado, né, essa ajuda nesse cuidado, né, e aí esse o trabalho em rede. O meu atendimento lá não foi um atendimento específico com objeto, assim, da educação física ou exercício, não foi, inclusive ele não continuou porque ela não voltou. Perfeito. Mas a gente, como profissional de saúde, né, a gente fez uma articulação com outros profissionais para que aquela moça, aquela criança de 9 anos, não fosse uma criança, não se tornasse uma criança hipertensa, né? E tivesse outras complicações que ela já estava apresentando. E aí é importante que o profissional entenda isso, né? Muitas vezes a sua atuação sua responsabilidade social. Não vai dar conta. E, Fernando, eu comecei a falar e não terminei, que é isso, dos desafios dessa formação que a gente faz estadual, e ela foi construída por vários atores que estão no processo, e os atores identificaram alguns desafios dessa atuação do profissional de educação física na atenção básica. Aí um é esse, de que a gente possa trabalhar cada vez melhor, articulado com a rede de atenção à saúde. Um outro desafio que eles identificaram, e o curso, né, a formação, ela tenta contribuir nesse sentido de minimizar esse desafio, que é a adesão de crianças e adolescentes nas intervenções de atividade física dentro dos territórios. Uma que você já citou, que é dos homens. A gente fica muito, né, muito feliz mesmo por tudo isso que Raquel já comentou no comecinho, da adesão das mulheres, mas é importante também a gente reconhecer que homens, né, onde eles estão, qual é o perfil de atividade, como é que a gente se aproxima, e um outro que é do controle social e da participação. É um desafio a gente compreender que esse lugar também é nosso e que a gente também tem responsabilidade para estar nesse lugar, e também a gente precisa aprender sobre o que é controle social. Então, são coisas que eu acabei não falando. Perfeito. O Conselho da Educação Física, o CREF 12, Pernambuco, vem trabalhando e contribuindo com esse cenário aí do profissional de educação física no SUS. Como é que vem sendo feito esse trabalho do Conselho? Bem, o trabalho do Conselho está sendo muito importante nesse diálogo com os gestores, principalmente, né? Diálogo com as instituições, né, de ensino superior para formação, para mudança, inclusive, também desse currículo, né, mas para a formação desse profissional, para que ele saia mais preparado, né, para intervir no SUS, mas também com diálogo com os gestores, as secretarias municipais, secretaria estadual de saúde, sobre a importância do profissional da educação física nas equipes, seja nos programas Academia da Cidade, das cidades, né, de saúde, seja no NASF, seja nas práticas integrativas e complementares, enfim, nas unidades mais especializadas, né? O Conselho ele vem fazendo essa conversa
para a sensibilização dos gestores. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, né, do ponto de vista dos conselhos, é a instituição das comissões. Então, acho que eu tenho estado dialogando com outros conselhos de categoria por conta da minha atuação, né, na escola de governo, mas eu acho que é isso, é um chamado, assim, eu pensando nessa pessoa que está mais de fora do conselho, né, mais que considera que é importante o trabalho de um conselho de categoria, de estar instituindo as comissões, como a comissão que vai discutir, que vai debater a intervenção do profissional de educação física na atenção básica, no SUS, e que essas comissões elas possam ter produtos e que esses produtos eles possam ser compartilhados, né, com as instituições de ensino, com os municípios, com os estados. Então, eu acho que é urgente essa necessidade da instituição, manutenção e trabalho mesmo, assim, que a gente possa estar trabalhando nessas comissões do conselho e também estar identificando esses produtos, né, para a nossa qualificação, para a qualificação da atuação do profissional de educação física. O CREF 12 tem as comissões, tem a comissão de saúde, né, que é a comissão que está ativa e trabalhando e faz essa conversa através das comissões. E a comissão de saúde dialoga com outras, né, com a comissão de ensino superior, enfim, comissão de educação escolar e outras comissões. Mas o CREF 12 ele tem a comissão de saúde, que eu faço parte, inclusive, também. Perfeito. Que faz esse diálogo, que planeja as ações, que planeja as formações, que faz esse diálogo também, né, com as instituições. Perfeito. Professora Emanuele, professora Raquel, chegamos ao final, estouramos o tempo ou não? A conversa foi longa, eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar um novo podcast com esse tema, tá? Porque é muito relevante, né, para a sociedade e para os profissionais de educação física. Considerações finais de vocês, fiquem à vontade. As minhas primeiro, antes de agradecer, é que realmente esse é um tema, a educação física na saúde pública, ela é muito recente. Ela realmente é nova, né? Então, a gente ainda tem muito caminho aí para trilhar, para conseguir chegar em outro patamar, embora a gente tenha avançado bastante, né? E Recife, Pernambuco, eles se destacam nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que para quem está estudando, né, quem está ainda na graduação, é que primeiro experimente todos os projetos que são ofertados dentro da universidade ou fora da universidade, mas que experimente todos os campos de atuação para se identificar em alguns deles, né? Muitas vezes a gente vai pelo que a mídia coloca e a gente não se identifica tanto e acaba saindo da área, né? E eu conheço pessoas que iam sair da área e não saíram por causa da saúde pública, né? Se encontraram. Então, primeiro, para eles e profissionais que já estão atuando, que busquem essa atualização, essa formação continuada, né? A formação ou em serviço, né? Também a educação permanente, constante, né? E pedir realmente uma sensibilização dos gestores, porque vai muito do olhar que o gestor tem para a saúde, né? Para favorecer ou fortalecer a inserção, o fortalecimento não só do profissional da educação física, mas de outros profissionais da saúde que precisam estar inseridos na saúde pública, né? E aí defender também aqui a saúde pública, né? A gente é defensora do SUS mesmo, né? O SUS foi uma conquista, e foi uma conquista que não foi rápida e nem foi sem dor, nem sem luta, nem sem sangue, né? Foi uma conquista mesmo, e a gente tem que defender para que o SUS permaneça. A gente conhece todos os problemas do SUS, e a defesa precisa ser para que esses problemas sejam sanados, e não que o sistema seja aniquilado, né? Então é isso, agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Falar do sistema, assim, é sempre uma honra. Obrigado, professora Emanuele. Muito feliz, né, com a oportunidade. Sigo à disposição, né, complementando pensando nas considerações finais. Eu acho que nós, profissionais de educação física, a gente tem também algumas redes e algumas sociedades, né, estabelecidas, algumas instituições. Então, acho aí que todo mundo que não segue, que não acompanha as publicações da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde Pública, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, o Colégio, né, Brasileiro
Brasileiro de Educação Física e Esportes, e um arroba que pra gente da saúde pública, né, que a gente sempre acompanha, que é um profissional, que é um profissional de educação física, é fantástico, é Fábio Carvalho, que é o arroba da Educação Física e Educação Física e Saúde Coletiva. Então, porque a gente precisa se atualizar. Então, muito do que a gente, né, conversou aqui, também ele está sempre lá publicando as atualizações na nossa área. Então, siga à disposição, obrigada. E obrigada, Raquel, por essa conversa e Fernando por, né, ter conduzido tão bem esse momento com a gente. Manoele Lemos, Raquel Pajeú, profissionais da educação física, obrigado pela participação de vocês nesse papo maravilhoso. E você, até a próxima edição do CREFcast. Você que acompanha pelo canal do YouTube, curte, acompanha a gente, deixa lá teu comentário. Você que acompanha pelas plataformas de áudio, segue a gente e fica ligado aí no próximo CREFcast.